E aí, gente, tudo bom? Vamos falar hoje sobre a entrada do Mercúrio em Capricórnio. Como é que isso aí vai influenciar nesse começo de ano? Pessoal, quando a gente fala dos trânsitos de Mercúrio, a gente está falando de uma coisa mais cotidiana, de uma coisa mais corriqueira, não são tão previsões e interpretações voltadas para o longo prazo, apesar de que a gente já falou várias vezes que a gente está num momento importante da transição planetária e que os acontecimentos corriqueiros que vão tomar parte nessa fase do ano, e esse começo até abril mais ou menos, vão ser muito marcantes e definidores de um futuro aí que a gente vai ver se desdobrar e acontecer no auge aí da transição planetária mais para frente. Então, a gente está falando de mudanças a longo prazo que vão ter gatilhos disparadores agora. E o Mercúrio em Capricórnio, ele tem um papel essencial no que tange as discussões institucionais e estruturais das nossas relações, porque é a comunicação que constrói as relações. Então, o Mercúrio em Capricórnio, nesse momento de transição planetária, tem um peso enorme e também faz com que a gente foque na parte prática, na parte dos nossos compromissos, responsabilidades, fazendo com que a gente se lembre, né, de dar andamento, principalmente em papéis e em detalhes, que muitas vezes são detalhes, mas que fazem parte de assuntos importantes, estruturantes da nossa vida. É um período ótimo para quem deseja renovar documentos, porque para aproveitar também esse novo posicionamento de aquário, é muito interessante fazer o seu documento, renovar, tirar a segunda via agora, mesmo que você não tenha uma necessidade, assim, é interessante já começar esse ciclo de Plutão com uma papelada nova, lembrando que Plutão saiu de Capricórnio, então ele encerrou as papeladas antigas e agora ele vai reconstruir, construir uma nova história. Então agora, entre o dia 8 de janeiro, hoje, até o dia 27 de janeiro, é um período muito bom para quem quiser renovar aí os seus documentos, beleza? Mercúrio em Capricórnio chama atenção para a gente relacionado à nossa força de trabalho e como a gente se organiza ela para obter essa mais-valia, né? Vamos colocar assim. É interessante esse termo, porque ele tem muito a ver com Vênus, né? Então, ele não fala apenas do aspecto do dinheiro. E a Vênus, em Peixes, ela faz pensar nas mais-valias que não estão relacionadas com essa vida corporativa, que vai ser o assunto do Mercúrio em Capricórnio. Então, vai ser o Mercúrio em Capricórnio que vai puxar nas agendas, nos debates, nos tópicos mais importantes dentro dos lugares que gerenciam os poderes e estruturam o nosso mundo, estruturam a nossa vida em sociedade, vão ser trazidos a ponto. Então, esse início de ano, ele está muito propício para quem tem assuntos importantes para resolver, que podem envolver apenas a sua vida, mas também a de outras pessoas. O Mercúrio em Capricórnio, marcando o início do ano, traz para a gente um ano muito focado nas tarefas. Então, a gente vai ter um ano de ter que arcar com muitas responsabilidades e saber como conciliar essas responsabilidades no nosso dia a dia, percebe? Então, pessoal, como é que a gente consegue estruturar as nossas responsabilidades que tem a ver com algo que vai muito além da gente, dentro de um cotidiano? Como é que a gente consegue trazer para o pessoal coisas que são coletivas, que é o assunto do Capricórnio aqui, né? A gente está saindo de uma transição, a gente está saindo de um contexto de Plutão em Capricórnio para o Plutão em Aquário. Então, o que o Mercúrio aqui, ele está fazendo dentro do signo de Capricórnio? Ele está reorganizando, reavaliando, dando uma baixa nos tópicos que
precisam agora ser transmitidos para o Plutão, lá em Aquário, para que ele possa, com base nesse relatório mercuriano, começar a pensar este novo mundo. Pessoal, parece um pouco fantasiando, né? Parece um pouco distante aquilo que a gente fala aqui, mas é muito sério, tá, gente? É muito sério mesmo. Então, esse Mercúrio, ele vai fazer uma conjunção com Plutão depois que ele estiver em Aquário, e esse Plutão, ele está representando as pessoas que governam o nosso planeta, seja através do poderio bélico, econômico, ou até mesmo do poder oculto, que são atributos de Plutão, o poderoso, né? É o rei do submundo. E a Terra, pessoal, dentro das mitologias, ela faz parte de um reino sublunar, ela não é o céu, né? Ela é alguma coisa que está abaixo do céu. Então, Plutão tem muito a ver com as forças, pessoas, organizações que governam o nosso planeta. Então, esse Mercúrio vai fazer um importante trabalho de relatório ali em Capricórnio, vendo em que parte das estruturas está faltando, existe ali escassez de recursos, existe ali uma falta de seriedade para encarar determinados assuntos, principalmente quando a gente para pensar que uma das coisas que esse governo, né, do mundo vai precisar se adaptar ali com Plutão e Aquário são as novas mentes, as novas visões, as novas perspectivas de mundo que escapam dessa lógica, muitas vezes conservante, né, que quer manter o que já era antes. Então, o Mercúrio em Capricórnio, ele vai passar ali para fazer esse relatório e transferir essas informações para o Plutão, para que ele consiga entender em qual pé, em qual levada está a transformação planetária. Esse Mercúrio, ele vai trazer confusão para a vida cotidiana, porque ele vai fazer sextil com o Saturno ali em Peixes, ele vai fazer sextil também com a Vênus em Peixes no dia 19, 18 de janeiro, e lá para o final, quando ele estiver saindo do signo de Capricórnio, ele vai fazer esse mesmo sextil com o Netuno, que também vai estar saindo de Peixes depois de 145 anos. Percebe, gente? Que é um aspecto que está linkado com todo esse contexto de longo prazo que a gente está falando aqui. Então, esse Mercúrio, ele traz confusão porque ele viabiliza também o transporte, de imaginação e também de aspectos fantasiosos dos nossos sentimentos, dos nossos quereres, das nossas idealizações. E o Saturno, ele está puxando a nossa atenção para o lado racional, né, para o lado mais concreto, né, dessas sensibilidades que muitas vezes nem são levadas a sério, nem são levadas como existentes, né, na humanidade, tudo. Então, esse Mercúrio ali em Capricórnio, ele está fazendo essa ponte de sextil para esses aspectos que são lúdicos, que são oníricos, dionisíacos. E aqui o Mercúrio em Capricórnio, ele vai fazer um importante trabalho de separação, porque aí vai ficar fácil de internamente a gente perceber, através dessa racionalidade do Mercúrio em Capricórnio, o que é joio e o que é trigo, em outras palavras, quais são os nossos sentimentos, as nossas idealizações que são viáveis se a gente demandar um esforço cotidiano ali, bonitinho, tchananã, e o que não é viável de jeito nenhum, porque é muito viajado na maionese. Então, essas duas coisas vão trazer confusão, porque a gente vai precisar ter esse olhar para essas águas internas piscianas, que o Saturno está falando que a gente precisa. E outra, pessoal, quem governa o signo de Capricórnio é esse Saturno que está em Peixes. Então, o Mercúrio em Capricórnio, ele está com uma visão racional, pragmática, mas para assuntos que não tem nada a ver com pragmatismo e racionalismo.
Então, a hora da gente entender até que ponto a gente precisa muito levar a sério a nossa saúde espiritual, mental, psíquica, emocional, e até que ponto a gente precisa fazer uma limpeza nesses porões, nesses subconscientes aí, que estão sendo mal geridos, ou que foram mal geridos, né, durante esses últimos milênios, né, vamos considerar a história kármica, né, gente? Os que foram mal geridos durante esse último milênio, e agora a nossa centelha nessa encarnação está passando por um processo de libertação de coisas presas nessas águas já há muito tempo. E aí que a gente percebe também o que é que está preso aí que não nos faz bem, aquilo que ao longo desses milênios de anos ancestrais nós fomos cultivando dentro de nós, e hoje são ervas daninhas. Olha só que bonito, que incrível, né? Essa metáfora aqui que veio. Então, gente, olha só que importante a passagem do Mercúrio em Capricórnio para a gente entender quem a gente é, entender como funciona a essência, o nosso núcleo, que é esse peixes que marca o final do processo de individuação, que é quando a gente entende que a gente é parte do todo e se encontra nesse todo, né? Então, a gente vai perceber através desse Mercúrio em Capricórnio direitinho quem que a gente é na parte mais profunda do nosso ser. E aí, isso pode ser um momento, assim, de muita revelação, de catarse, em que você vai lembrar das coisas que você já viveu e vai chorar, vai querer conversar, vai querer expressar artisticamente. A Vênus está em Peixes exaltada, favorecendo muito quem é artista e quem encontra na arte, seja ela a mística, seja ela a artística que a gente conhece, uma maneira de expressar os sentimentos e a nossa essência. Então, ao lado artístico, poético, o eu lírico da coisa aqui, gente, vai ser muito importante para esse Mercúrio em Capricórnio, para a gente não se perder entre razões e emoções. Show de bola? Que mais, pessoal? Esse Mercúrio, ele vai fazer uma oposição com o Marte lá em Câncer, um aspecto que o Plutão já em Aquário também está fazendo ainda para o Marte em Câncer. E esse é um dos aspectos mais delicados. Isso realmente é no dia 23 que o Mercúrio vai fazer essa oposição exata ao Marte em Câncer, e no dia 23 também, que ele vai fazer um trígono para o Urano em Touro. O Urano em Touro, ele está quebrando muitas referências concretas que a gente tem de padrão de vida e de valores. E o Marte em Câncer, ele está indo ali na raiz de muitos problemas que são mundanos, que são coletivos e planetários, e fazendo limpezas ali no inconsciente das pessoas, para que determinados comportamentos, por exemplo, comportamentos de intolerância religiosa e outros, né, não venham a ser mais um problema, porque está tudo na mente das pessoas, né? Então, esse Urano trazendo à tona assuntos que quebram o status quo de Touro, ele está tendo um papel importante de abalar os inconscientes das pessoas, especificamente aquelas que morrem de medo de um tabu, né? Então, agora é um momento muito importante para a gente se desprender de preconcepções que transbordam ali no exagero, sabe, do moralismo, aquela questão de certo e errado, que passa, que a gente vê que está passando do limite, né? Então, aquilo que passa desse bom senso e se torna uma ideologia, uma filosofia, uma cosmovisão de perseguição aos próximos, né? Isso se torna nocivo, e isso tudo precisa ser limpado da nossa mente, né? Todos esses gatilhos que geram as reações pré-programadas, dos preconceitos que todos nós temos, e todas nós temos, estão ali nessa camada inconsciente. Então, esse Mercúrio, ele traz para a parte consciente da gente
o quanto esse discurso e essa vontade de construir um mundo sem guerra, sem violência, sem miséria, sem preconceito, sem racismo e sem nenhum outro tipo de perseguição por conta do corpo ali da pessoa, por conta do jeito ali da pessoa, né? Então, para a gente conseguir construir isso, a gente tem que entender como isso se articula politicamente, porque é nessa polis moderna que as relações ganham forma, e é através da comunicação de Mercúrio que as relações existem. Então, a gente precisa entender a relação desse nosso humanitarismo com a política, se a gente quiser construir um mundo melhor, e perder o medo de algumas coisas que são tabus e são muito demonizadas hoje, né, no cenário político, como, por exemplo, algumas ideologias e filosofias que pensam, talvez romanticamente ou não, num mundo mais justo e mais equalitário. Então, esse Urano em Touro, ele está trazendo uma metamorfose na maneira como a gente lida com o dinheiro, na maneira como a gente lida com o alimento, na maneira como é feito o transporte, o plantio, a venda, importação e exportação de matérias-primas. Então, tudo isso também vai compor um cenário de transição planetária de profundas alterações no cenário econômico, financeiro mundial, que vai impactar a vida das pessoas. E o trígono do Mercúrio, ele pode trazer alguns impactos, algumas decisões ali do mercado financeiro, das pessoas que controlam, né, a economia mundial, que venham a transferir, né, resultados, que venham a mostrar resultados dessas transformações no nosso cotidiano, né? Por exemplo, uma das marcas que ganhou força ali na questão das transações financeiras envolvendo Urano Tecnologia foi o advento do Pix. Então, para esse ano, especificamente essa transição de Mercúrio em Capricórnio, a gente pode ver novas legislações, novos debates, novas regras e regulamentações, restrições, quem sabe ali uma taxa, né? O pessoal inventa que agora o Pix não vai ser mais de graça, vai ter que pagar uma taxa junto à lei, né? Então, vai sempre esse momento de pendular, né? De avanço e contração para que a transição planetária se desenrole aos poucos, né? E por que essa medida talvez seja necessária para os setores que já dominam a economia global, né? Porque, bom, se tiver uma maneira de lucrar em cima do Pix, por que não, né? Então, a gente pode ver também esse lado, né? Porque a gente está falando desse Plutão que acabou de sair de Capricórnio, que está entrando em Aquário, que realmente mostra para a gente que as organizações atrás dos poderes mundiais estão muitas vezes mais interessadas nas riquezas do reino de Ares, quer dizer, no dinheiro, no lucro, né? E não interessadas em fazer uma jornada de busca profunda a si mesmo, né? E encontrar outras riquezas ali, né? O Mercúrio, gente, ele fala das coisas que passam durante o nosso dia. E o Capricórnio, ele fala do tempo, de como o tempo é cronometrado, de como o tempo ele foi espacializado na nossa dimensão, principalmente depois do calendário gregoriano, que o Sol começa ali em Capricórnio, né? Então, o nosso tempo, ele foi espacializado, institucionalizado, e hoje as nossas horas de trabalho é o que vale o que a gente ganha. Portanto, esse Mercúrio em Capricórnio, ele também pode trazer concretizações a respeito de mudanças na escala de trabalho. Por isso é muito importante que as frentes aí que estão envolvidas em movimentos sociais e têm acesso ao poder, né, que tragam de novo e continuem trazendo a importância de uma reforma na escala de tempo do trabalho, né? Porque muitas vezes a pessoa não consegue cuidar da própria saúde, cuidar dos próprios filhos, cuidar da própria casa, porque não tem esse tempo. Então, esse Mercúrio em Capricórnio, ele vem trazer esses debates importantes para a humanidade, gente.
né? Então, não adianta a gente querer também um mundo melhor se o nosso irmão está trabalhando igual um escravo e não tem tempo de parar para fazer nada, porque ele precisa do dinheiro para sobreviver, né? Então, essa realidade, ela é muito presente no nosso mundo, é a realidade da maioria das pessoas, e se a gente quer um mundo melhor, a gente não pode pensar só no nosso individualismo, no nosso umbigo. Não é verdade? Então, esse Mercúrio insistiu a Netuno no final ali do trânsito do Mercúrio em Capricórnio, lá para o dia 26, 25, por aí, ele vem trazer uma muita facilidade para a gente interpretar a sutileza das nossas emoções. O Netuno em Peixes, ele fala de aspectos muito imperceptíveis, muito sutis, invisíveis e também muito escondidos dentro da gente. Que, sabe aquelas coisas que a gente não admite nem na frente do espelho? Né? E que quando consegue admitir é sempre com muita lágrima, é sempre com uma entrega absurda. E então Peixes fala desse tipo de entrega que é necessária para a gente encarar quem a gente é e descobrir quem a gente é. E esse Netuno em Peixes, ele está representando isso, porque o Netuno ele é regente de Peixes, e então, quando ele está em Peixes, ele condensa todos esses assuntos piscianos nele. Portanto, quando o Mercúrio faz lá o seu aspecto de sextil para o Netuno, ele está trazendo, facilitando, viabilizando o transporte dessas informações aqui para a nossa mente do dia a dia, né? Para a gente poder racionalizar, entender? Tipo, nossa, mano, eu não sabia que esse sentimento que eu tive lá quando era criança estava fazendo com que hoje eu sinta raiva quando eu vejo um negócio passando ali na TV. Então, muitas vezes a gente vai achar que o problema está no assistir a TV, que também é um vício, né? De Netuno. Muitas vezes a gente vai achar que o problema está ali no assistir a TV, mas na verdade o problema está lá naquela situação que feriu, que discriminou, que humilhou, que muitas vezes destruiu aquela criança interior que está ali ferida, e aí encontra, né, muitas vezes fugas e tal. Só que as nossas fugas, elas muitas vezes não, né, gente? Quando a gente foge de alguma questão, algum problema, a gente acaba encarando com ele durante essa fuga, mesmo que ele venha disfarçado de outra situação ou de outra pessoa. Então, enquanto a gente não resolve a raiz da coisa, não adianta, a gente vai ficar substituindo o vício por outro e tudo mais. E o Mercúrio em Capricórnio, ele está aqui para racionalizar essa parte que não faz sentido, né? Essa parte nossa que quer fugir desse estado de consciência. Entender que ser humano nessa dimensão onde nós somos escravizados através do tempo é difícil e muitas vezes a gente vai querer uma fuga. Então, até que ponto essa fuga ela está servindo realmente de maneira terapêutica e até que ponto essa fuga ela pode estar causando prejuízo, né, e piorando alguma situação. Tudo depende da consciência, de como você utiliza as válvulas de escape que você tem. Tudo isso vai fazer diferença com o tipo de mentalidade que você está colocando ali, com o tipo de vibe que você está colocando ali, né? Por exemplo, a diferença de encher a cara para esquecer e encher e beber um vinho para dar uma relaxada, para conseguir limpar o lixo do estresse do dia a dia, beber uma cerveja, beber uma cachaça ali no final do dia. É diferente, né, de você ir lá e encher a cara para esquecer um problema. Então,
O problema, muitas vezes, e eu costumo dizer que todas as vezes, não é a substância, é a nossa cabeça ferida, é a nosso emocional que precisa, muitas vezes, de muleta, precisa de fuga, e quanto mais difícil a vida da pessoa na sociedade, mais ela vai precisar dessas fugas para sobreviver bem com o lado emocional, tá? Eu sei que isso é um assunto polêmico, mas como eu falei no começo do vídeo, pessoal, a gente está numa fase do mundo, numa fase da vida, aqui em coletividade, que a gente precisa trazer alguns assuntos que incomodam, porque a gente precisa sair da mesmice, né? E sair da zona de conforto gera incômodo, gente. Isso aqui é muito importante, pessoal. Esse Mercúrio fazendo sextil a Netuno vem trazer também à tona sentimentos que estavam armazenados em sonhos, em memórias passadas e tudo mais. Então, quem é espiritualista vai ter assim uma sequência de dias, anota aí, do dia 8 hoje até o dia 27 de janeiro, vai ser uma sequência de dias em que vão ser feitos vários downloads aí de informação, de história, de memórias ancestrais, e isso é muito empolgante, muito incrível, porque a mediunidade dá poder, mas também a gente não pode esquecer que a maturidade para encarar aquilo que vai ser revelado também precisa estar ali, porque muitas vezes a gente não fez coisa bonitinha no nosso passado kármico. A gente enfiou o pé na jaca e perdeu as estribeiras da coisa, né? Então, gente, é importante isso aqui para quem é médio, para quem trabalha com espiritualidade e tudo mais, saber que vai ter, lembrar de sonhos, vai voltar memórias e informações muito importantes. A nível astral, etérico, o que está rolando no nosso planeta é uma grandíssima metamorfose. Então, as pessoas que fazem projeção astral, muito cuidado, porque está rolando uma guerra no astral, e existem seres, pessoal, que a gente não conhece, tá? Existem seres de outros planos, de outras dimensões, que a gente não conhece, e quando conhece, por exemplo, através de um livro de Enoque, aquilo nem é levado a sério como verdadeiramente real. Então, a nossa cabeça ela está cheia de armadilhas para que a gente caia no poço do ego. Então, muito cuidado para a gente não se prejudicar. Se você faz desdobramento, projeção astral consciente, cuidado para onde você vai, cuidado com o que você vai fazer, porque a coisa está bem complexa, tá bom? Pessoal, desejo a vocês uma ótima noite, bom Mercúrio aí em Capricórnio, vamos ter essa madureza interior para conseguir lidar com os novos desafios, né, desse novo ser que está se transformando aí dentro de cada um. Beleza? Gente, abraço, tamo junto. É nóis.